Você já ouviu falar de Alexandre o Grande? Esse personagem ele tem uma história que eu acho bastante interessante, que me causa ao mesmo tempo encanto e revolta. E eu vou te explicar o porquê. Alexandre ele era filho do rei Felipe II, rei da Macedônia. Só que teve como professor particular o filósofo Aristóteles até os seus 16 anos. Algum tempo depois, Alexandre perdeu o pai, que foi assassinado, e por conta disso Alexandre assumiu o trono e se tornou o rei. Ele agora tinha uma nação consolidada para cuidar, mas um exército forte para o ajudar em suas conquistas. E por falar em conquistas, Alexandre foi alguém que não demorou a expandir os seus domínios. Hoje, quando a gente observa a história, a gente percebe que o Império de Alexandre, o Império Greco-Macedônico, foi um dos maiores que já existiu, chegando até mesmo na Índia. Acontece que a influência de Alexandre ela não é só sentida em termos históricos, mas também em termos filosóficos. Sabe como que isso acontece? Hoje em dia a gente não consegue falar sobre a nossa sociedade moderna sem mencionar Alexandre, porque Alexandre iniciou um movimento que ficou conhecido como o helenismo. E o helenismo ele é aquilo que deu a base para a forma de pensar da nossa sociedade moderna. Acontece que, como eu disse agora há pouco, a história de Alexandre ela causa um certo... Você olha para a história e você fica encantado com ela, especialmente pelas técnicas militares dele. Só que é uma história que causa certa indignação. E por quê? Porque diz a história que depois que voltou da Índia, Alexandre ele se instalou na Babilônia, ali no antigo palácio do rei Nabucodonosor. E foi nesse mesmo lugar que, não muito tempo depois, Alexandre acabou morrendo. Quando ele pisou no freio e decidiu colher os frutos que havia plantado na última década, ele não pôde fazer isso. Os historiadores eles ainda não bateram o martelo, mas existe uma forte possibilidade de Alexandre ter sido assassinado. Primeiro porque coisas assim não eram raras naqueles dias. E segundo, porque quem assumiu o trono após a morte de Alexandre não foi um filho seu, mas na verdade foram seus 4 generais, que cada qual iniciou uma dinastia e que minou o poder, a influência do Império Greco-Macedônico. No final das contas, a gente pode dividir a influência de Alexandre em 2 partes. Falando especificamente da influência, ele foi alguém que influenciou poderosamente o mundo. Mas falando sobre a pessoa de Alexandre, a gente não consegue terminar a história dele sem sentir-se frustrado. Afinal, ele foi alguém que muito fez, mas pouco colheu daquilo que ele plantou. E essa história nos tem algumas lições, ela nos dá algumas lições. E quais lições são essas? Como nós vimos no último episódio, quando o ser humano saiu das mãos do Criador, ele estava lá, prontinho, perfeito, sem nenhum defeito. Acontece que não muito tempo depois a raça humana se afastou de Deus, abraçando com todas as forças essa terrível doença que hoje nos afeta, chamada de pecado. Portanto, a partir desse momento o ser humano se tornou vulnerável, se tornou frágil. E não fosse pelo que Cristo fez na cruz, nós não teríamos um final, ou se tivéssemos, teríamos um final triste. Hoje, é claro, graças a Cristo, nós temos a esperança de uma vida eterna, mas sem Cristo, sem o sacrifício de Jesus, sem a sua morte e ressurreição, nós não teríamos esperança para esse mundo. Acontece que a graça é algo que muitas pessoas não entendem bem, e eu quero conversar um pouquinho justamente sobre esse ponto. Quando a graça de Cristo me atinge, me transforma, o antigo eu fica para trás. Só que esse ponto de equilíbrio ele é uma linha bem tênue e para alguns é difícil de entender e executar. É por isso que muitas pessoas acabam despencando ou para um lado ou para outro. Para alguns, a salvação de Cristo me libera para fazer qualquer coisa. Afinal, o Evangelho mostra um Deus que ama, um Deus que perdoa. Por isso eu posso cometer muitas coisas erradas e até fazer coisas que não condizem em nada com o que Cristo ensina. Mas se eu tiver boa intenção e se eu tiver amor no meu coração, então isso basta. Só que algumas pessoas percebem esse erro e tentam ir para o outro lado, mas em vez de buscar o equilíbrio, elas passam direto e vão parar na outra ponta. Essas pessoas defendem aquilo que alguns chamam de legalismo, a salvação pelas obras. Elas entendem que quando Cristo me salva, Ele não me libera para fazer qualquer coisa, e esse pensamento está correto. Mas eles pegam esse pensamento e levam ele às últimas consequências, dizendo que o que você come, o que você veste, o que você ouve, o que você fala, com quem você anda, ou seja, as suas obras elas vão te dar a salvação ou te entregar a condenação. Acontece que tanto um lado como o outro estão igualmente errados e igualmente distantes do ponto de equilíbrio que é a verdade. E aqui começa uma pergunta de cunho até um tanto quanto filosófico, mas o que é a verdade? Bom, vamos restringir a nossa conversa a esse assunto. Nós falamos sobre aquelas pessoas liberais demais no sentido da salvação e aquelas exigentes e conservadoras demais, legalistas demais no sentido da salvação.
A pergunta é qual dos dois está correto e a resposta é nenhum dos dois. Mas segundo a Bíblia, qual é o papel da graça? Qual é o papel da fé? Qual é o papel das obras na nossa vida? As obras são importantes ou não são? Existe um texto que explica muito bem isso, que é o texto de Paulo na carta aos Efésios. Em Efésios, no capítulo 2, do verso 8 até o verso 10, Paulo comenta essa questão de uma forma brilhante, dizendo o seguinte: vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar, pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Biblicamente falando, as obras não são um caminho para a salvação, mas a consequência dela. Qual que é o problema desses dois extremos que eu mencionei? O problema é que de um lado ignora-se as obras e do outro supervaloriza-se as obras. As obras elas existem na vida do cristão com toda certeza, mas elas não são um meio de se alcançar a salvação, mas a consequência dessa salvação dada por Cristo Jesus. Em outras palavras, é fato que nós só seremos perfeitos quando Jesus voltar e nos transformar, mas até lá nós somos convidados a permitir que esse Deus nos modele e nos transforme para que cada vez mais sejamos pessoas à imagem e semelhança de Deus. É por essa razão que a gente não precisa se desesperar, se descabelar com as coisas que acontecem nesse mundo. A gente pode confiar nesse Deus Emanuel, que prometeu estar conosco até o final dos tempos. A gente pode confiar que esse Deus estará conosco em cada momento da jornada. Por isso, eu não sei qual que é a situação que você está passando, eu não sei quais são os desafios que você está enfrentando, mas eu posso te dar uma certeza. Cristo Jesus é a sua força. Não tenta controlar essa situação com as suas próprias forças, mas entregue as rédeas dessa grande carruagem para Cristo Jesus. Não tente só você realizar, enfrentar e acabar se machucando, se frustrando com o resultado final, mas permita que Deus seja Deus na sua vida. É sobre isso que Jesus está falando lá naquele trecho conhecidíssimo do Evangelho de Mateus, no capítulo 11, do verso 28 ao 30, quando ele diz: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que lhes dou é leve. Portanto, entre extremos que tentam justificar o Evangelho, podemos olhar para Cristo e entender que Ele é a plena definição do equilíbrio. Você, meu querido, você não é uma ilha isolada no oceano, mas você é acompanhado por pessoas que te amam e mais do que isso, você é acompanhado por um Cristo que já fez tudo o que estava ao seu alcance para nos dar a salvação. Permita que Deus transforme a sua vida. Permita que Deus seque esse teu choro. Permita-se ser abraçado por esse Deus maravilhoso. Um Deus que, como eu já disse, não dá o que a gente merece, mas o que a gente precisa. Que Deus te abençoe. Eu quero orar para a gente terminar. Amado Pai que está no céu, obrigado porque quando a gente olha para o Teu Evangelho, para a Tua Palavra, a gente percebe um Deus que nos promete não somente aquilo que a gente quer, mas aquilo que a gente necessita e vai nos dar muito mais do que nós podemos sonhar. Obrigado porque o Teu Evangelho, Pai, não é um Evangelho de graça barata e nem muito menos um Evangelho legalista, mas um Evangelho puro, um Evangelho que nos transforma e que cada pessoa que está passando por essa doença terrível desse momento ou que está sendo afetada por outras doenças, sentindo-se sozinha, que essas pessoas possam ser acalentadas e abraçadas por um Deus que não falha. Permanece ao nosso lado, essa é a nossa súplica, meu Deus, no nome e nos méritos de Cristo Jesus. Amém.